E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, todos preparados para mais uma aula de língua portuguesa. Nossa aula de hoje, de número 37, será uma aula voltada à recuperação das avaliações, tá certo? Então nós não teremos nenhuma correção de atividade. O primeiro assunto que nós vamos relembrar hoje, revisarmos, é voltado aos sinais de pontuação, tá certo? Como vocês sabem, ao todo são 8 sinais de pontuação. O ponto, a interrogação, a exclamação, 2 pontos e os demais que vocês já conhecem e já assistiram esta aula em outro momento. Mas hoje vamos contemplar apenas 5 desses sinais, tá certo? Que vocês também já aprenderam sobre o uso e as regrinhas desses sinais de pontuação específicos. Então, para que servem os sinais de pontuação? Como vocês sabem, na nossa fala, na oralidade, nós podemos, através de gestos, as expressões faciais, a entonação da nossa voz, mudar de acordo com a intencionalidade do nosso discurso, aquilo que nós queremos expressar. Na escrita, nós conseguimos fazer isso, expressar nossos sentimentos, nossas emoções, mudar a entonação, mostrar uma surpresa, um espanto, através desses sinais de pontuação, tá certo? Então, na escrita, os sinais de pontuação substituem em parte os gestos que nós utilizamos na oralidade, na fala. O primeiro sinal de pontuação, e um dos mais que exercem maior número de funções, é a vírgula, certo? Então, eu elenquei para vocês aqui algumas regrinhas, como esta que aparece no slide, que é para separar o vocativo. O vocativo é quando eu estou me referindo a alguém, invocando, chamando uma pessoa específica, por exemplo, um ser real ou imaginário, Então, nós temos aí o exemplo. Williane, vírgula, vá à padaria comprar pães para o lanche. Então, vejo que a vírgula, ela foi empregada nesse caso porque nós temos o quê? A presença de um vocativo, Williane. A vírgula também é usada para separar o aposto. O aposto nada mais é que uma explicação que vem entre vírgulas de um termo anterior naquela oração. Então, vejam aí o exemplo. Ana, vírgula, minha filha caçula, vírgula, presenteou-me com este relógio. Então, vejam que o termo que veio entre vírgulas foi minha filha caçula, Ou seja, nós temos um aposto. Por quê? Está explicando quem é Ana, que é a filha caçula desta determinada mãe. Portanto, se faz necessário que venha entre vírgulas essa explicação desse termo anterior. Letra C. Utilizamos vírgula para separar elementos de uma enumeração. Então, quando você vai fazer uma enumeração, precisa vir acompanhado dessas palavrinhas de vírgulas. Exemplo. Meus bolos prediletos são os de chocolate, vírgula, coco,
doce de leite e nata com morangos. Então, veja que aí a vírgula, ela esteve presente, separando esses elementos, né, que foram enumerados, como o chocolate, o coco, o doce de leite. E, geralmente, quando aparecer esses termos, né, de enumeração, eles aparecem em uma só classe gramatical. Por exemplo, nós temos aí substantivos, né? Chocolate, coco, doce. Pode ser que sejam verbos, né? Que expressem ações. Então, vai variar, certo? Do contexto em que essas palavrinhas estão inseridas. Na letra D, nós utilizamos a vírgula para isolar o nome do lugar na identificação de datas também. Exemplo. São Caetano, vírgula, 27 de setembro de 2021. Então, veja, por que a vírgula foi empregada após o nome da cidade São Caetano? Porque é uma regrinha, né? Sempre que aparecer o nome, uma data, se faz necessário que você utilize a vírgula separando esses termos. A vírgula também é utilizada na omissão de um termo. Como assim? Quando não fica aparente, né? Ele é omitido. Alguma palavrinha não vai aparecer mais de uma vez. Exemplo. Cláudia gosta de dormir. E eu, vírgula, de comer. Então, veja, a vírgula foi empregada aí porque foi omitida, né? Foi escondida, por assim dizer, subtendida, um verbo. O verbo gostar. Vejam aí, Cláudia gosta de dormir e eu gosto de comer. Logo, se não aparece, se é omitido uma palavra, que geralmente nesse caso aí foi o verbo gostar, então eu vou colocar uma vírgula naquele lugar ali, certo? A letrinha F, nós utilizamos vírgulas quando as orações coordenadas possuem sujeitos diferentes, né? Então, orações coordenadas que possuem sujeitos diferentes, que possuem conjunções ou não, dependendo da oração. Exemplo. Catarina comprou chocolate, vírgula, e Emanuele frutas. Então, por que surgiu essa vírgula aí? Porque nós temos, na primeira oração, um sujeito, que é Catarina. Já na segunda oração, nós temos Emanuele. Então, sujeitos diferentes, podemos sim utilizarmos a vírgula. Ponto. O ponto pode ser utilizado para indicar o final de uma frase declarativa. Exemplo. Acho que Pedro está gostando de você. Ponto. Então, veja que nós temos aqui uma frase declarativa que pode vir na sua forma afirmativa, negativa, mas que a frase ela traz o sentido completo, uma informação completa. Portanto, se faz necessário o uso do ponto no finalzinho. O ponto ele é utilizado também para abreviar palavras. Então, se eu quero abreviar, por exemplo, meu nome completo, vou escrever em uma prova, só que meu nome é extenso. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso abreviar, né, algum desses nomes que eu possuo. Nesse caso aí, nós temos Vossa Excelência, que foi abreviado, Senhor, Senhora, o próprio exemplo, né, que vocês escrevem bastante em diversas disciplinas. Então, o ponto ele é utilizado também, tem a função de abreviar palavras. A exclamação é aquele sinal de pontuação que é usado, né, para expressar várias emoções, né? Pode ser uma ordem, um pedido, uma irritação, um susto. Geralmente, né, nós conhecemos também as interjeições, que também vêm acompanhadas dessas exclamações que eu vou mostrar para vocês já já. Na letra A, né, mostra que nós podemos utilizar o sinal de exclamação após o vocativo. Exemplo, Marcela, vírgula. Por que tem a vírgula? Porque nós temos um vocativo. Mas no final que diz assim, ó, a saudação, bom dia. Então, veja que a exclamação, ela foi empregada, né? Porque nós temos aí um vocativo e podemos utilizar essa exclamação. A exclamação pode ser utilizada no final de frases imperativas, né? Que expressam uma ordem. Fuja, exclamação. Letra C. A exclamação pode ser utilizada também após uma interjeição. Exemplo, ufa,
graças a Deus. Então, exclamação em ambos os exemplos. Então, veja aqui alguns exemplos, né, de interjeições que podem expressar várias coisas, né, dentro dessas orações. Pode expressar uma dor, um desejo, uma alegria, uma advertência, alívio, animação, né? Então, nós temos aí no outro quadrinho alguns exemplos de interjeições, como ai, né, indicando uma dor, ui, pode indicar medo, né? Show, fora, ufa, indicando alívio. Então, vejam que todas elas são acompanhadas do sinal de exclamação. A interrogação, vocês bem sabem, é utilizada no finalzinho de frases interrogativas diretas, né? As famosas perguntas. Exemplo: você quer um copo ou xícara? Interrogação. Vai indicar ali que é uma pergunta, né? Interrogativa direta. Onde você mora? Interrogação. As reticências são utilizadas para interromper um pensamento, de forma que o leitor subentenda o que seria anunciado, ou até mesmo ele imagine. Para indicar que o sentido vai além do que é dito, também é utilizado reticência. Exemplo: ele disse que não queria, mas reticência. Então, veja, por que temos aí essas reticências? Para indicar, né, que o ouvinte, ele subentendeu o que essa pessoa quis dizer, né? Ele disse que não queria, mas deu a entender que ele acabou aceitando, né, querendo uma determinada coisa. Reticências também é utilizada para indicar uma hesitação. A hesitação é o quê? Uma incerteza, né? Você está em dúvida sobre determinado assunto. Exemplo: e a prova, filho? Bem, reticências. A prova, reticências. Não fui muito bem. Então, veja aí que essas reticências também foram empregadas com o sentido, né, de indicar uma hesitação, né, uma dúvida. Esse estudante estava, né, em dúvida se realmente ele iria apresentar esse resultado sobre a prova que fez. Um outro assunto que vocês também contemplaram foram sinônimos e antônimos, né? Vamos relembrar o que significa cada uma dessas palavrinhas. O que são palavras sinônimas? Palavras sinônimas são aquelas que têm um significado equivalente ou semelhante, né? Como nós sabemos, não há um sinônimo perfeito, né, que vai trazer o significado daquelas duas palavras de uma forma perfeita. É preciso ter em conta o contexto em que essa palavra está inserida para que o sentido não seja alterado. Então, eu coloquei para vocês alguns exemplos de palavras sinônimas, né, como fiel. Qual outra palavrinha que poderíamos substituir por fiel sem que houvesse alteração de sentido? A palavra leal. Oferecer pode ser substituída por outros sinônimos, como dar, dedicar. Oferta pode ser substituída por dádiva, donativo. Tristeza, melancolia. Alegre, satisfeito, contente. Alto, elevado, belo, bonito, lindo. Então, vejam que todas essas palavrinhas, né, elas apresentam outras palavras sinônimas, né, que nós podemos substituir nos textos, o que vai ajudar também que o seu texto não seja redundante, repetitivo. Você conheça outras palavras e faça essa substituição. Vejam a importância, né, desses sinônimos dentro de um texto. Nós temos aí um exemplo, né, um fragmento de um texto que diz assim: o professor perguntou à criança se ela queria ler. A criança disse não ao professor. Então, o professor sorriu e perguntou a outra criança se ela queria ler. Então, vejam que as palavras em destaque na cor azul, né, professor, criança, aparecem várias vezes. Então, o que é que nós poderíamos fazer nesse caso? A substituição dessas palavrinhas por outras sinônimas, né? Vejam agora o exemplo embaixo com essa substituição como fica.
O professor perguntou à criança se ela queria ler. A menina ou o menino disse que não. Então, o educador sorriu e dirigiu a mesma pergunta a outro aluno. Então, vejam que interessante, né? Que a criança, ela pôde, né, foi substituída por outras palavras sinônimas, né? Como menina, menino, aluno, aluna. Vai depender do contexto, né? Que está inserida a palavrinha para você encontrar um sinônimo equivalente ou semelhante. Já as palavras antônimas apresentam, né, o sentido oposto, contrário, né? Totalmente diferente. Assim como os sinônimos, os antônimos também, né, não há, aliás, antônimos perfeitos, né? Então, palavras antônimas são aquelas que se opõem pelo significado. Exemplo, vamos ver essa imagem que aparece aí no slide. Nós temos um garotinho que ele é baixo. Do outro lado, nós temos outro garotinho que ele é alto. Então, veja, palavras antônimas são opostas, né? Então, qual o contrário de alto? Baixo. Qual o contrário de baixo? Alto, né? E vice-versa. Então, eu separei para vocês algumas dessas palavras antônimas. Amor, nós temos o ódio, né? O sentido contrário disso. Construir, destruir. Dar, tirar. Fiel, infiel. Leal, desleal. Perto, longe, riqueza, pobreza, dentre diversas outras palavras que nós encontramos, né, outras palavras antônimas a elas, certo, pessoal? Então, nós encerramos aqui nossa revisão. Foram apenas esses conteúdos, espero que vocês tenham compreendido. Segue as referências da aula, certo? Eu desejo uma boa prova de recuperação a todos vocês e gostaria de encerrar com essa reflexão, com essa mensagem que aparece aí no slide, que diz assim, ó. Chegamos ao fim do ano letivo, passou tão rápido, foi muito bom estar com vocês, né? Tenho certeza que todos nós aprendemos bastante. E com o fim do ano, né, chega também as despedidas dos colegas, turmas e até mesmo professores. Então, eu deixo aqui a vocês, meu até logo, e que vocês sigam buscando os sonhos de vocês. E outra mensagenzinha para nós encerrarmos, que diz o seguinte. A sensação de missão cumprida é a prova de que todo o esforço valeu a pena. Então, eu tenho certeza que durante esse ano letivo, nós concluímos a nossa missão. Tanto a nossa, né, como professores, como a de vocês como estudantes. Então, um forte abraço e boas provas a todos. Até mais.